Olá, meus amigos, bem-vindos a esse 10º e último episódio da nossa série sobre o reinado do Anticristo. Muita coisa já foi vista até aqui, eu quero te encorajar, se desejar, obviamente, assistir os 9 vídeos anteriores, episódios anteriores. Nesse 10º vídeo, como é o último, nós vamos fazer um apanhado, de tudo que falamos aqui de forma sucinta, de forma cronológica, de forma panorâmica e também dando um foco na entrada no milênio, no fim da tribulação e na entrada do milênio, tá bom? Então não se esqueça de acionar o sininho, de curtir esse vídeo se você, obviamente, gostar e de também se inscrever no nosso canal, tá bom? Fique conosco e bem-vindos ao canal Fiéis até o fim. Então, para nós iniciarmos esse nosso último episódio, como eu disse, eu vou fazer um apanhado cronológico, dentro das probabilidades dos eventos escatológicos, e vou usar muito um gráfico para tentar te auxiliar a entender a sequência e o panorama escatológico de quem vai entrar no milênio após a tribulação. E para isso, eu quero começar um pouquinho antes da tribulação. Nós cremos, eu creio, tenho convicção bíblica que a igreja do Senhor Jesus ela será arrebatada antes dos 7 anos da tribulação. Eu queria te encorajar a assistir a nossa série, uma outra série chamada A Volta, sobre a volta de Jesus, se ele volta antes ou depois da tribulação, e eu tenho lá muitos argumentos bíblicos que nos levam a compreender a doutrina bíblica de que o arrebatamento ele é pré-tribulacional. Digo isso com todo respeito aos meus irmãos, e são irmãos de verdade que creem diferente de mim, tá? Mas eu tenho convicção bíblica, eu quero te encorajar a assistir esses vídeos, tá? Então a igreja será arrebatada em algum momento da história e a partir de então inicia-se o tempo de 7 anos, o período de 7 anos que nós chamamos de tribulação, tá? Mas antes de entrar na tribulação em si, eu queria que você me acompanhasse nesse gráfico agora que eu vou te mostrar, começar a mostrar, porque nós temos alguns grupos de pessoas, judeus e gentios, que eu quero te ajudar a entender quem é que entra na tribulação, quem é que morre na tribulação, quem é que passa pela tribulação e quem é que entra no milênio, tá bom? Olha esse gráfico agora comigo. Então nós temos aí, eu chamei de era atual, tá? Era atual é a era até a tribulação, tá? Para facilitar. Então nós temos o J aí de judeus e o G de gentios, tá? E quais são as possibilidades que se apresentam para nós com relação aos judeus e aos gentios? Nós temos os gentios que podem se converter ao cristianismo, que seriam esse G, que se tornariam o C de cristão, amarelo, ou alguns gentios que rejeitam a graça, rejeitam o plano da salvação, rejeitam a Cristo, e eles continuam apenas sendo gentios. A mesma coisa acontece com os judeus. Eles podem se converter ao cristianismo, eles podem ser judeus messiânicos, como alguns chamam, e aqui no caso ser de cristão, ou podem permanecer como judeus. E aí nós temos a possibilidade de vida ou morte. Esses cristãos, ao longo da história de Jesus para cá, alguns deles morreram e outros estarão vivos para o momento do arrebatamento. Então você vê esse gráfico aqui, alguns cristãos morreram na história, ou vão morrer ainda até o dia do arrebatamento, não sabemos quando é que vai ser, e aí tanto os mortos quanto os vivos, cristãos vivos no dia do arrebatamento, eles serão transformados, seus corpos corruptíveis em corpos gloriosos, e eles subirão para encontrar com o Senhor nos ares, que é essa linha laranja. Os mortos vão para o mundo dos mortos, depois eles ressuscitam com o corpo glorificado, e os cristãos vivos têm os seus corpos também mudados, transformados, e juntos sobem para o encontro do Senhor nos ares, segundo o texto de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tá? Os judeus e os gentios também podem morrer sem Cristo, tá? Eles descem lá para o mundo dos mortos. Porém, os que estiverem vivos, depois do arrebatamento, quando chegar o início da tribulação, tanto os judeus quanto os gentios entrarão, obviamente vivos,
no tempo que nós chamamos de tribulação, que dura 7 anos, tá bom? E agora nós entramos no período da tribulação mais propriamente dito. Então, após a igreja ter sido arrebatada, não sei se precisamente depois, um tempinho depois, um intervalo de tempo, vai se cumprir a profecia lá de Daniel, aonde o anticristo, o Inico, ele vai fazer uma aliança, um tratado de paz com Israel, com muitos, com a nação de Israel, com os judeus, e tratado de paz de 7 anos, que a gente, de forma didática, e até bíblica, obviamente, divide em primeira metade e segunda metade, 3 anos e meio e 3 anos e meio. É um tempo de paz, tá? No que diz respeito à relação entre Israel e as nações vizinhas naquele território do Oriente Médio. Porém, algumas coisas já vão acontecer, algumas catástrofes, doenças, guerras, fome, assim como são reveladas nos selos e anunciadas nas trombetas, já começam a acontecer, creio eu, já na primeira parte da tribulação. A paz vai ser com relação a Israel, com as nações vizinhas, essa guerra que tem lá em Israel, pelo território, enfim. Mas o mundo estará debaixo de um período de dificuldade, de trevas também. Durante esses 3 anos e meio, essa primeira metade da tribulação, o anticristo ele vai governar o mundo com uma falsa paz. Até então, ele não se revelará como o anticristo, tá? Ele vai ser alguém que vai provavelmente surgir no cenário mundial, trazendo paz, trazendo segurança, com promessas, um pacificador aparente, na primeira metade. Só que durante essa primeira metade, as 2 testemunhas já estarão profetizando e declarando que esse líder, esse Cristo, ele é um falso Cristo, um falso Messias. Então o ministério das 2 testemunhas durará 3 anos e meio, ou 1.260 dias. Vão tentar matá-los, mas não vão conseguir, tá? Nós vimos lá que representam a lei e os profetas, você precisa assistir mais detalhes depois, tá? Vão tentar matar, acabar com a vida delas, porque elas vão se opor ao anticristo. Elas vão se opor à imagem que ele vai transmitir ao mundo. Ele vai transmitir a imagem e essas 2 testemunhas, a lei e os profetas, nessas pessoas, vai confrontá-lo, vai profetizar contra ele, declarar que ele é uma falsidade, que ele é falso. 3 anos e meio. No final desses 3 anos e meio, aí sim Deus vai permitir, porque vai chegar o fim do seu ministério, dessas 2 testemunhas, e elas serão mortas, tá? E depois de 3 dias vão ressuscitar e subir aos céus, e todo mundo, o mundo inteiro vai assistir e vai conseguir enxergar essas 2 testemunhas subindo aos céus. Eu acho que hoje não é muito difícil entender isso, porque, na verdade, eu acho que vão ter por vários ângulos, várias selfies, filmando lá os corpos delas no chão, no chão da cidade santa, Jerusalém, e depois ressuscitando e subindo aos céus. Tá? E aí vai terminar, nesse momento, termina a primeira metade da tribulação. Só que, durante ainda essa primeira metade, o templo de Israel, assim que for feito o tratado de paz de Israel com o anticristo, com as nações, por meio do anticristo, o templo de Israel, o templo de Jerusalém, volta a ser reconstruído. Não vai demorar muito tempo, porque hoje com a tecnologia, com tudo pré-moldado, dizem alguns estudiosos que as peças do templo hoje estão todas já prontas e pré-moldadas. A hora que houver a permissão, um acordo, rapidinho, esse templo é erguido, é estruturado. Então isso é simples e volta a haver o sacrifício no templo que durante muitos anos tem sido esquecido. Então essa é a primeira metade da tribulação. Após matar as 2 testemunhas, ou nesse contexto em que ele mata as 2 testemunhas, o anticristo se revela como o anticristo. Tá? Ele vai se revelar como o anticristo. Mas antes de irmos para a segunda metade da tribulação, ainda na primeira, eu queria ver com vocês o seguinte. A primeira metade é um tratado de paz. Aliás, os 7 anos são anos de paz. Porém, a primeira metade ela é uma paz através do engano. Tá? Através do engano. Já a segunda metade, o anticristo vai se revelar, vai continuar enganando a muitos, obviamente aqueles que o seguem, mas não vai mais enganar no que diz respeito à sua pessoa. Ele vai se revelar como o iníquo contra Israel. E aí ele vai invadir a cidade de Jerusalém, vai fazer o seu acampamento entre Jerusalém,
lá e o grande mar, tá? Que é ali o mar Mediterrâneo, e aí começa a segunda parte da tribulação, que é a pior e mais densas trevas que vão ocorrer na história da humanidade, tá bom? Após o anticristo ter se revelado, né, como iníquo, ele vai se assentar, ou ele vai se revelar como iníquo, assentando-se no templo em Jerusalém, que terá sido reconstruído, e vai começar a imprimir uma guerra, uma investida, melhor dizendo, abertamente contra os judeus. E aí ele vai começar a impor a famosa marca da besta, tá? E vai começar a separar a humanidade entre os que têm a marca da besta e os que não têm a marca da besta, tá? Vai começar esse implante da marca da besta na segunda metade da tribulação. E em contrapartida, em que ele investe contra Israel, começa as piores guerras, começa um clima pior, de uma densidade pior de trevas. As trombetas, creio eu, continuam anunciando catástrofes, guerra, fome, pestes e catástrofes naturais, mas do fruto, creio eu, tá? Do fruto do ministério das duas testemunhas, que representam a lei e os profetas, que testemunhavam de Cristo, surgirão os 144 mil, tá? Judeus. Quem são esses aí? Você tem que assistir o vídeo também para você saber mais detalhes, mas o fato é que eu cito nesse vídeo que ninguém é selado para crer. A pessoa crê e aí sim é selada pelo Espírito Santo. Então, creio eu que essas pessoas, eles deram ouvidos e se converteram do ministério dessas duas testemunhas, que são a lei e os profetas. E aí, se na primeira metade as testemunhas testificam, profetizam contra o anticristo e anunciam que Cristo é o verdadeiro Messias, na segunda metade essa função de testemunhar, essa função de profetizar será dada aos 144 mil. Tá? E aí haverá uma grande perseguição na segunda metade da tribulação. Apocalipse nos relata um número enorme de milhares e milhares de mártires sendo mortos, sendo decapitados por não tomarem, né, a marca da besta. O anticristo terá certo poder sobre os judeus, sobre os cristãos que estiverem lá, vai persegui-los. Quem não tiver a marca da besta não poderá comprar ou vender, segundo os textos bíblicos. Será um tempo de muita dificuldade, e Jesus fala que é um tempo como nunca houve antes na história da humanidade, essa segunda metade da tribulação. E nesse contexto, em que alguns têm a marca da besta, outros não, nós temos os 144 mil selados, profetizando, ministrando, provavelmente contra um sistema, ou certamente contra um sistema. A mídia anuncia uma coisa, a mídia é em favor de uma coisa, e aqueles 144 mil são contra isso, e dizem que Cristo, somente Jesus, é o Senhor. Muitos morrem, meia guerra, fome, e muitos são martirizados, muitos não negam a sua fé. E é nesse contexto que no final da história, lá para Apocalipse 19, 20, Jesus, ele volta sobre o Monte das Oliveiras, e aí ele vai iniciar o seu reino milenar. Mas antes disso, ele vence o anticristo, ele vence o falso profeta, vence o dragão, que é a antiga serpente, Satanás, e ele derrota esses três, lança no lago de enxofre o anticristo e o falso profeta, aprisiona Satanás por 1000 anos, tá? Mata todos os que tiverem a marca da besta, e aí sim inaugura o que nós chamamos de milênio, que vão ser 1000 anos do reinado de Cristo na Terra. Então esse basicamente é um panorama. E nesse final, eu não falei, mas lembrei agora aqui, no final da segunda parte, nós temos o derramar das taças, tá? As taças que são a consumação da ira de Deus, que Deus vai consumar no final, para afligir e matar aqueles que têm a marca da besta, e os que não foram mortos pelas taças, quando Jesus voltar, no confronto final com o anticristo, falso profeta, e aqueles exércitos que vão seguir, o Senhor termina de aniquilar com todos que tiverem a marca do Senhor, tá bom? Então esse é um resumo, agora sim, um panorama, de forma simplificada e cronológica, dos eventos do arrebatamento, da tribulação, até entrar no milênio. Agora eu queria voltar com você para o nosso gráfico, para nós entendermos de maneira mais prática e didática esses grupos de pessoas que vivem, que morrem, que se convertem ou não, e quem são as pessoas que vão entrar no milênio para reinar com Cristo durante 1000 anos. Como é que vai ser isso, tá bom? Aí conosco.
Então, da era atual, que é a era pré-tribulação, nós vimos que os judeus e os gentios, que não morreram, que não se converteram, entraram na tribulação. E aí nós temos novamente as possibilidades. Vamos lá, vamos começar embaixo com os gentios. Os gentios, alguns deles, tá, vão aceitar a marca da besta, aí como MB, de marca da besta, tá? Alguns vão tomar a marca da besta. Outros não vão se converter ao Senhor a princípio e vão continuar, ou melhor, não vão assumir, não vão tomar a marca da besta, mas vão continuar apenas como gentios, com o G. Dos que tomaram a marca da besta, alguns vão morrer durante a tribulação pelas catástrofes, tá? E vão descer lá para o mundo dos mortos. Outros vão continuar vivos. Porém, no final, no advento da volta de Jesus, esses que estiverem vivos com a marca da besta também serão destruídos, mortos. Ou seja, todos os gentios que tiverem recebido a marca da besta, mais cedo ou mais tarde na tribulação, vão morrer. Os gentios que não receberam a marca da besta, e alguns podem perguntar assim, mas por que não vão receber? A gente tem as pessoas que não são cristãs, mas são contra a ordem mundial, enfim, são contra o sistema, anarquistas, enfim, que não vão receber. Alguns deles que não vão receber vão continuar não recebendo, mas também não vão aceitar a Cristo como Senhor. Em contrapartida, alguns deles vão se converter. E a Bíblia nos mostra que multidões de povos, raças, línguas e nações se convertem ao Senhor no tempo da tribulação. Então eles se convertem e se tornam cristãos aqui. E aí nós temos a seguinte realidade. Os que não se convertem ao cristianismo, alguns vão morrer, vão lá para o mundo dos mortos, e outros que vão passar pela tribulação, vão sofrer pra caramba, mas não vão morrer e vão seguir e entrar no milênio. Os gentios cristãos, alguns vão morrer e outros não vão morrer. Agora, na parte de cima do gráfico, nós temos os judeus. Alguns judeus, os 144 mil, serão selados, enquanto outros judeus não serão selados, o restante do povo judeu. Desse povo restante dos judeus, alguns, tá, vão morrer durante a tribulação, provavelmente até antes de poder entender que Cristo é o Messias, de receber como Messias, e esses vão morrer e vão se perder, vão lá para o mundo dos mortos. Porém, muitos judeus, tá, muitos judeus, a maioria, e no final, na segunda parte, provavelmente todos, ou quase todos, não posso dizer todos, mas eu creio que, se não todos, a maioria, vai se converter ao cristianismo e entender que Jesus era o Messias, é o Messias da nação de Israel. E aí esses aí vão ser perseguidos pelo anticristo, muitos vão morrer também martirizados, vão lá para o mundo dos mortos, e outros vão continuar vivos e chegar no final da tribulação vivos e não vão morrer, tá? Não sei se muitos, mas alguns vão chegar lá. Por outro lado, nós temos judeus que vão ser selados por Deus lá em cima. Estes não vão ser tocados, pelo que parece, tá? É o que me parece, e vão entrar direto no milênio. Então nós chegamos no fim da tribulação, tá? E bem no advento da volta de Jesus, eu queria parar agora com vocês e ler Apocalipse capítulo 19, depois capítulo 20, para nós vermos o relato bíblico sobre a volta de Jesus após a tribulação, tá? Alguns dados específicos, e a inauguração, o início do milênio. Então, Apocalipse capítulo 19, versos 7, 8 e 9, primeiro dizem assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou, ou sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mais à frente, no versículo 11, diz o seguinte: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e em vestidos de linho fino, branco e puro.
Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então agora nós acabamos de ler Apocalipse 19, alguns versículos. Nós vemos que nos versos 9 a 11, nós temos as bodas, a narrativa das bodas do Cordeiro, em que aqueles que participam das bodas do Cordeiro recebem vestes limpas, alvas, linho fino. Depois do verso 11 ao 13, nós temos a narrativa da própria vinda do Senhor Jesus após a tribulação, no qual ele vence o anticristo, vence o falso profeta, e o texto diz que ele vem com seus exércitos, e ele vem com essas pessoas, com os santos, tá, que estão vestidas de linho fino, com linho branco, que é o mesmo povo que participou das bodas do Cordeiro. E mais à frente no texto, nós vamos ver que Jesus vence, junto com seu exército, o anticristo, o falso profeta, mata todos esses, e todos aqueles que guerreavam com ele, no caso, aqueles que têm a marca da besta. Então, Apocalipse 19, nós temos a volta de Jesus junto com seus santos e derrotando, pondo fim ao império do anticristo. E agora, no capítulo 20 de Apocalipse, nós vamos ter a narrativa, a explicação agora de João, do apóstolo João, sobre a inauguração do milênio após Jesus ter vencido, voltar e vencido o anticristo, o falso profeta, a besta e o dragão. Então, Apocalipse 20, a partir do verso 1, agora diz o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e lhes foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Então, já aqui em Apocalipse capítulo 20, nós podemos ver que Jesus, ele aprisiona, né, através do anjo que tem a chave do abismo, ele aprisiona, prende Satanás durante 1000 anos, que é o tempo do milênio. Durante esse milênio, Satanás vai estar preso, e aí o texto nos mostra a ressurreição, né, daqueles que não tomaram a marca da besta, daqueles que não se curvaram ao reinado do anticristo, que aqui chama da primeira ressurreição. Se você quer saber mais sobre isso, sobre por que primeira ressurreição, na nossa série de vídeos sobre a volta de Jesus, nós temos, se eu não me engano, o último vídeo, o 8º vídeo, eu falo sobre perguntas e respostas, eu explico isso direitinho, tá? Mas o fato é que, nesse momento, após a tribulação, não há ascensão aos céus.
Não há relato algum dos santos subirem aos céus. Apenas um relato de ressurreição. Por quê? Porque, na verdade, nesse momento, Jesus está voltando e os seus santos estão voltando com ele. Enquanto está voltando, alguns estão ressurgindo, tá bom? Mas isso é outro assunto. O fato é que aqui inaugura-se o milênio, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo falando um pouquinho mais sobre o milênio, pelo menos o que nós sabemos, mas antes eu queria voltar com você para a cartela para a gente entender melhor como é que vai ser a configuração dessas nações que vão entrar no milênio. Então, o que nós temos agora após a tribulação, já no milênio? Nós temos que aqueles que foram selados por Deus, os judeus, eles entram do jeito que estão. Me parece que eles não têm o seu corpo transformado. A Bíblia não fala muito sobre isso, ou se fala, eu desconheço. Eles entram da forma que eles passaram pela tribulação, como seres humanos com corpos normais, embora selados por Deus. Nós temos também os judeus que se converteram ao cristianismo, não morreram na perseguição, conseguiram fugir, foram protegidos por Deus, conseguiram escapar e entraram com seus corpos no milênio. Nós temos também os gentios que se converteram ao Senhor Jesus, que também não morreram, que entraram também como cristãos no milênio. Porém, nós temos também os gentios que não morreram, mas que também não se converteram ao cristianismo e nem receberam a marca da besta, que vão entrar no milênio. Talvez seja esse grupo aqui azul, que a Bíblia fala as nações, pode ser. Tá? Além disso, nós temos os que foram arrebatados antes da tribulação, que passaram pelas bodas do Cordeiro com o Senhor durante 7 anos e agora voltaram com o corpo glorificado. E nós temos também os judeus que se converteram e os gentios que se converteram, que morreram durante os 7 anos de tribulação e que agora ressuscitaram, segundo acabamos de ler aqui no Apocalipse capítulo 20, nos primeiros versículos, também ressuscitaram com corpos glorificados. Tá? Já os mortos antes da tribulação, os mortos perdidos, vamos dizer assim, quanto os judeus mortos que não se converteram, quanto os que receberam a marca da besta, ou os gentios que também não se converteram ao Senhor, que morreram, ainda não ressuscitarão, vão ressuscitar só depois, futuramente, no grande tribunal branco, que é após o milênio, e aí haverá o julgamento final de todas as nações. Tá? Então, no milênio, nós vamos ter pessoas com corpos glorificados e pessoas com corpos naturais. Então, meus queridos, eu não sei muito explicar como é que essa relação, essa convivência de pessoas com corpos glorificados e outras com corpos não glorificados, com corpos naturais. O fato é que durante 40 dias, aproximadamente, Jesus, após ressuscitar, ele viveu, ele esteve aqui na terra ainda antes de subir aos céus com os seus discípulos. Ele comeu peixe, ele bebeu. Como é que essa comida procede num corpo glorificado? Eu não tenho ideia, nem me preocupo muito com isso. Um dia nós vamos descobrir, mas o fato é que assim como Jesus morreu e ressuscitou com o corpo glorificado e ficou aqui com o corpo glorificado junto com seus discípulos, comeu um peixinho na brasa, segundo diz o texto, vai ser dessa maneira. Então, assim, esse corpo glorificado não tem mais a capacidade de pecar, ele é um corpo incorruptível. Agora, como é que são esses pormenores? Eu não sei muito bem. O fato, queridos, é que, se você reparar, nós temos muita informação sobre a era atual, nós temos muito, menos um pouco, de informação sobre a tribulação, mas muita ainda, nós temos pouca informação sobre o milênio e pouquíssima sobre pós-milênio, tribunal após o milênio e depois a eternidade. Por quê? Creio eu, porque na tribulação, aqueles que não estiverem com Cristo antes vão permanecer na tribulação, precisam saber o que é a tribulação para se converter e para serem salvos no final. Então, o propósito é que nós sejamos arrebatados antes e sejamos livres ou libertos ou poupados da ira de Deus. Isso aí você tem que ver lá nossos estudos sobre a volta de Jesus, é um outro assunto. Mas após a tribulação, o próprio Cristo vai estar conosco aqui na terra. O próprio Cristo vai governar, vai reinar, vai ser rei de reis e senhor de senhores. Nós vamos voltar para reinar com Cristo na terra. Então, eu creio que aquilo que nós precisamos saber sobre o milênio, nós já sabemos, que nós vamos reinar com ele, nós que fomos fiéis aqui. Mas no milênio, nós vamos saber muito mais coisas, vamos ser instruídos de muito mais coisas, principalmente, perdão, com o corpo glorificado. Então, parece que quanto mais longe, quanto mais para frente da história, tribulação, milênio e eternidade,
menos informações ou menos detalhes nós temos. Mas que no milênio haverá nações, haverá. Que no milênio haverá pessoas com corpo glorificado e outras com corpo natural, haverá. Satanás vai estar preso durante 1000 anos, mas no final ele vai sair, tentar novamente arregimentar as nações, vai conseguir em parte, e aí sim, de uma vez por todas, o Senhor Jesus vai liquidá-lo, acabar de vez, e aí novos céus e nova terra. Isso um dia nós vamos descobrir o que cada uma dessas coisas significa. Mas o mais importante é que eu e você estejamos preparados para subir e encontrar com o Senhor nos ares, para não precisarmos passar por esses 7 anos de tribulação. Se por acaso esse vídeo ficar no YouTube e você por acaso tiver ficado, eu espero que não, torço e oro para que não, pelo menos sirva de alguma maneira para que você possa se converter e resistir durante a tribulação, tá bom? Mas o mais importante é que seja fiel até o fim, seja antes da tribulação, tomara, ou infelizmente depois, tá bom? Que Deus te abençoe, seja fiel até o fim.